Quarta-feira, 2 de outubro, o decreto de Artaxerxes. Artaxerxes é o rei responsável pelo segundo decreto, que, como nós já falamos nos estudos anteriores, dá liberdade a Esdras e quem quisesse voltar a Jerusalém. Quando nós lemos o capítulo 7 de Esdras, nós percebemos uma semelhança muito grande entre o decreto de Ciro e o decreto de Artaxerxes. Artaxerxes decreta que Esdras tem liberdade para voltar a Jerusalém com quem quiser voltar com ele. Além disso, ele concede prata, ouro, não somente de sua casa, mas também de toda a Babilônia, e ainda ordena que Esdras e seus companheiros recebessem ofertas voluntárias do povo para que pudessem então investir na construção da cidade e também na ornamentação do templo que já tinha sido construído por intermédio de Zorobabel e Josué. Esse decreto foi uma bênção para o povo de Deus porque ele proviu os recursos, a segurança, o povo de Deus estava isento também dos pedágios. Então esse decreto de Artaxerxes, ele promove não só a viagem de volta, quanto a proteção e também os recursos necessários para que o povo conseguisse ornamentar o templo e edificar então a cidade de Jerusalém que estava destruída. Nesse segundo retorno, todos os que quisessem poderiam voltar, mas nós vemos uma oportunidade ampliada para as pessoas de linhagem sacerdotal. Mas alguns documentos nos mostram que nem todas as pessoas voltaram. Nós podemos ver isso na história de Esther. Na época do rei Assuero ou Xerxes I, ainda existem muitos judeus na Pérsia que não retornaram então a Jerusalém. Quando nós lemos a Bíblia, lemos a história de Esdras e essa volta do povo a Jerusalém, a gente fica em dúvida muitas vezes, será se o rei Artaxerxes se converteu a Deus? Será se essas dádivas, esse decreto, a proteção, os presentes que ele mandou, que ele deu a Esdras para levar a Jerusalém, é um indício de que ele conheceu realmente a Deus e o aceitou como o Senhor de sua vida? Ao lermos o texto superficialmente, essa é a impressão que temos. Mas quando nós lemos os detalhes, nós percebemos que não é bem assim. O rei Artaxerxes, infelizmente, não se converteu a Deus, não se tornou um adorador de Deus. O que, na verdade, ele estava tentando fazer era aplacar a ira dos deuses. Ele não via o Deus de Israel como sendo o Deus do mundo, mas apenas um Deus local, o qual ele estava disposto a aplacar a ira. Então, os presentes, as dádivas, o decreto, tudo isso era um rei buscando aplacar a ira de um Deus. E também porque nessa época, na época do Artaxerxes, o Egito estava levantando uma revolta. E lógico que o rei queria ter Judá, então, como seu aliado em uma possível guerra. Nós vemos, por exemplo, em Esdras 7, versículo 15, que ele chama Deus de o Deus de Israel. Ele não chama de o seu Deus, o meu Deus. O que é interessante nessa história é que nós percebemos que Deus é capaz de usar até mesmo uma pessoa que não o reverencia para cumprir os seus propósitos. Então não tenha dúvida das promessas de Deus. Ele prometeu, ele vai cumprir, assim como cumpriu na vida do povo de Judá. Resumindo então a lição de quarta-feira, nós vimos os seguintes pontos. Número 1. Existe uma semelhança entre o decreto de Artaxerxes e o decreto de Ciro. Número 2. Esse decreto foi oportunidade de retorno, em especial para a linhagem sacerdotal. Número 3. Nem todas as pessoas voltaram. Número 4. Teria o rei se convertido ao Deus de Israel? Infelizmente a gente viu que não. Número 5. Uma pergunta então para reflexão. Como podemos confiar na soberania de Deus em meio a tão sofrimento? O que motivava os israelitas? E aí, o que você me diz? Como que nós podemos confiar na soberania de Deus em meio a tanta dor e sofrimento? E o que motivava o povo de Israel? Deixe nos comentários a sua resposta. Será muito bem-vinda a sua participação. Vamos à quinta-feira.